Bom, muito prazer. Meu nome é Cleber Stefani Ferretti. O vídeo é um pequeno conceito com algumas características da agricultura familiar, ok? Quem se enquadra nesse conceito? Tem posições de pesquisadores com nomes renomados? Tem, mas o que é utilizado é o que está na norma e é o que eu vou estar apresentando para vocês, ok? A gente tem o decreto 9064 de 2017 que regulamenta a agricultura familiar, tá bom? E trazendo no seu artigo 3º um breve conceito. E a Lei 11.326 de 2006, que é uma lei específica da agricultura familiar, que traz no seu artigo 3º o conceito que é o que eu vou estar lendo aqui para vocês, tá bom? Artigo 3º. Para os efeitos dessa lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural. Detalhe, atenção, atividades no meio rural, ou seja, qualquer atividade, tá bom? Atendendo simultaneamente os seguintes requisitos, que são 4. Primeiro, a propriedade não pode passar de 4 módulos fiscais. Segundo, a mão de obra predominante tem que ser da própria família, podendo contratar até 2 funcionários. O percentual mínimo da renda familiar originária tem que ser da atividade no meio rural, tá bom? Posso ter outros rendimentos? Pode, mas a maior tem que ser dessa atividade rural. O estabelecimento ou empreendimento tem que ser dirigido pela própria família, ok? Não adianta ser terceirizado. Esses são os 4 pontos que identificam quem é agricultor familiar ou não. Vamos dizer assim, o conceito para identificação. Aí a gente avança para a questão das características, que é a primeira. Em 1995, foi realizada uma pesquisa em conjunto da FAO, Food and Agriculture Organization, e do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que dividiu a agricultura familiar em 4 categorias: patronal, agricultura familiar em consolidada, agricultura familiar em transição e agricultura familiar periférica, ok? O próximo passo é o módulo fiscal, que está abordado na Constituição Federal do Brasil de 1988, lá no artigo 5º, inciso 26, tá bom? Que traz 3 categorias. Primeira, pequeno produtor rural, que é de 1 a 4 módulos fiscais, que é onde o agricultor familiar está inserido. Médio produtor rural, que é de 4 módulos fiscais a 15 módulos fiscais, ok? E grande produtor rural, que é de acima de 15 módulos fiscais, tá bom? Aí a gente avança para a questão do que está no conceito, que é referente empreendedorismo familiar rural. O que vem ser? São várias famílias ou vários agricultores familiares enquadrados naqueles 4 requisitos que se juntam para formar uma associação, uma cooperativa ou um condomínio rural, ok? Aí a gente avança para a questão dos princípios, que são 6, que é princípio da descentralização, princípio da sustentabilidade social, ambiental e econômica, princípio da equidade política ou igualdade de políticas e princípio do estímulo na participação dos agricultores familiares para a formulação e implementação de políticas públicas. Não adianta ter políticas iguais, né? Eu preciso saber se essas políticas estão sendo implementadas, se está sendo bem formuladas para atingir os seus objetivos, ok? Aí a gente vai para um outro ponto, que é outros beneficiários que se enquadram nesse conceito, como agricultores familiares, que são os silvicultores, que quem cultiva florestas nativas ou exóticas, aquicultores, que explorem reservatórios hídricos ou com superfície total de 2 hectares ou ocupem até 500 metros cúbicos com tanques de rede, pescadores,
que exercem atividade de pesca artesanal, um exemplo seria os ribeirinhos, extrativistas, que exercem atividade artesanal rural, como coleta, catadores, exemplo, catadores de coco, coletores de capim-dourado, coletores de semente de árvores nativas ou frutíferas para reflorestamento ou propagação da espécie. Detalhe, estão excluídos dessa categoria de extrativistas os garimpeiros e faiscadores, ok? Os povos indígenas são o quinto, e sexto e últimos, os integrantes de quilombos e quilombos rurais e povos tradicionais, ok? Esses seriam os critérios de agricultura familiar e conceitos, tá bom?